Ela só queria garantir o almoço dos filhos. Nunca imaginou que um gesto simples faria um milionário repensar a própria vida, e que, ao fazê-lo, ela acabaria por enfrentar um inimigo muito maior do que poderia prever. Naquela esquina, a rotina tinha um ritmo próprio. O vapor que subia das panelas ao amanhecer, o barulho das tampas, o cheiro de cebola dourando que se espalhava pelo ar como um convite mudo. Lúcia apanhava os recipientes, amarrava o avental com mãos calejadas e ajeitava as marmitas em prateleiras improvisadas. O movimento era uma coreografia conhecida. Clientes que trabalhavam nas redondezas, estudantes com pressa, homens que pegavam o almoço no caminho para o serviço. Era ali que ela costurava sua renda para pagar aluguel, comprar remédio para a filha mais velha quando dava febre, mandar 2 ou 3 tostões para a escola dos meninos. Havia uma disciplina naquela forma de viver. Levantar cedo, preparar bem, vender mais que ontem. Mas por baixo de tudo, havia uma regra que a mãe arranjou como herança sem palavras. Sempre dividir, mesmo quando o prato parecia pequeno demais. Quem tem pouco dá com alegria, minha filha. Dá o melhor que tem, que Deus multiplica o resto de outra forma, costumava dizer Dona Maria, com o garfo ainda quente na mão, sem precisar juramentos ou promessas. Lúcia guardava esse ensinamento como quem guarda um fósforo aceso na noite. Precisava cuidar para que não se apagasse. Foi nessa esquina que o velho começou a aparecer. Era um homem de passo lento, roupa simples, um semblante que parecia carregado de histórias. Ele não pedia, sentava num banco, observava as pessoas e às vezes apenas sorria com os olhos. Não era estranho, era discreto. Lúcia notou logo o respeito no jeito dele de agradecer. Um acenar quase imperceptível, um olhar que dizia mais do que palavras. Sem perguntar, como se fosse um reflexo, ela passou a deixar uma marmita extra para aquele homem toda manhã. Não era pena nem caridade teatral. Era reconhecimento de que havia ali uma dignidade invisível, que precisava ser respeitada com um gesto cotidiano. As marmitas foram se tornando rotina entre eles. Ele comia em silêncio, tirando o lenço do bolso para enxugar a boca. Ela fazia questão de embalar o arroz soltinho, o feijão com cheiro de louro, o frango bem temperado, como se aquele cuidado pudesse devolver algum pedaço de vida que o tempo tinha levado. Às vezes, quando o sol batia forte e a rua fervilhava, ele trazia na voz um ensinamento simples que ecoava do passado. Bom apetite, minha filha. Agradecia mais do que com palavras, com uma presença tranquila que fazia Lúcia acreditar que naquele banco havia algo que valia a pena proteger. A esquina era testemunha. O senhor Joaquim, dono da banca de jornal, via o velho conversar com um passarinho imaginário. Dona Marlene da padaria comentava baixinho que o senhor tinha um olhar de quem já foi senhor de muita coisa. Mas ninguém sabia de fato quem era. Era apenas o velho. Era apenas um nome que o vento não carregava. E então a manhã em que 4 homens em ternos escuros criaram uma divisão na rua, como se estivessem cortando o cotidiano ao meio. Chegaram com uma foto impressa na mão. Rostos sérios, passos precisos. 2 homens com crachás, 2 com pastas e ainda 2 que pareciam cuidar apenas da presença física. Seguranças que, sem olhar ao redor, impunham respeito. A esquina encolheu. Parecia que o vapor das panelas congelou no ar. Os clientes se afastaram em olhares curiosos. Alguns disseram, deve ser caso de família. Outros, com mais malícia, imaginaram alguma briga por herança. Lúcia sentiu o estômago apertar, como quando a venda cai de repente. Algo que antes era natural estava a ponto de ser examinado. O velho estava sentado, como sempre. Os advogados se aproximaram e mostraram a foto. Encontraram o rosto que já não era incógnito. Ali estava o homem que vinha à sua barraca, apenas em outra luz. O nome veio com a pronúncia limpa de quem lida com papéis. Osvaldo Almeida. A notícia correu pela esquina como um rumor quente.
A familiaridade de meses transformou-se num instante em surpresa. Não era qualquer homem, era o fundador da Rede Almeida, uma marca que todo mundo na cidade conhecia pelas vitrines impecáveis e pelos garçons bem treinados, pelos anúncios que ocupavam painéis nas avenidas. E ali, suado, sentado num banco, com um lenço que parecia envelhecido, estava aquele homem sem ostentação. Lúcia ficou quieta. A imagem da mãe apareceu ali outra vez, e o gesto de dividir era tão natural que nem passou pela cabeça transformar-se em jogo ou estratégia. Ela simplesmente havia escolhido servir. Continuou olhando, entregando a marmita com a mesma calma de antes, sem teatralidades. O velho aceitou o prato e, como sempre, agradeceu com o mesmo gesto discreto. Era um agradecimento que atravessava a situação com a paciência de quem já havia visto muito. A multidão se reuniu em torno de uma pergunta que voou como mosca. Por que um homem daquele posto havia desaparecido? Os advogados tinham uma história contida e precisa. Briga familiar, decisões de gestão que afastaram o fundador, a necessidade de encontrá-lo. Mas havia algo mais naquela voz parada e nas palavras contidas. O homem que se sentava ali não era apenas alguém perdido por conta de escolha alheia. Ele havia escolhido desaparecer. Osvaldo, quando levantou a cabeça e falava, tinha um fôlego de quem andou muito. Havia nos olhos um cansaço que não era só do corpo, era do tempo. Contou, com economia, que havia se afastado porque precisava ver de fora o que restava daquilo que ele havia sonhado. Eu queria ser ninguém por um tempo, disse baixinho, como quem confessa uma travessura à noite. Queria ver como o mundo tratava um homem sem nome. Ninguém imaginara que o que ele buscava encontrar fora a honestidade no gesto mais cotidiano, alguém que desse sem esperar nada em troca. Foi ali, à sombra da sua barraca, que Osvaldo reconheceu Lúcia. A lembrança da marmita, o cuidado sem perguntas, a comida servida com delicadeza, tocou algo nele que vinha enfraquecido pelo tempo e pelas contas. Ele segurou a mão de Lúcia, as veias sob a pele lembrando meses de trabalho, e falou com a voz embargada de quem reencontrou uma bússola. Você me deu comida quando eu não disse meu nome, disse. A simplicidade da frase era uma sentença e uma libertação. Os advogados, que até então continuavam com a postura legal que o nome impunha, trocaram olhares complicados. Do lado deles, havia a possibilidade de negócio. Do lado de Lúcia, havia a vida que se sustentava com cada almoço vendido. O ar se encheu de perguntas. Quem poderia prever que um gesto que nem se considerava caridade fosse a chave para acender algo que muitos faziam questão de apagar? Alguns vizinhos cochicharam que aquilo parecia cena de filme. Outros, mais práticos, pensaram se aquilo traria troco. Dona Marlene chorou sem firmar certeza se era alegria ou medo. O senhor Joaquim limpava os óculos olhando para a cena, incapaz de compreender se aquilo era um milagre discreto ou apenas a convergência de histórias. Dr. Alberto Mendes, um homem de fala mansa e memória legal, aproximou-se com uma proposta que soou estranha e concreta ao mesmo tempo. Explicou que a família queria resolver a situação com serenidade e, ao mesmo tempo, buscar formas de reinstaurar o propósito que, segundo Osvaldo, havia se perdido. Havia uma oferta inicial: transformar a barraca de Lúcia num ponto piloto para uma nova direção da rede. Dar a ela participação societária, um papel formal. O número mencionado foi 10% como proposta inicial, uma oferta que vinha carregada de promessa e de riscos. Lúcia ouviu aquilo como quem escuta o vento bater na janela, estranho e possível. Não havia luxo no discurso, apenas palavras bem medidas. Ela imaginou imediatamente o que significaria dividir a barraca, abrir mão de manhãs que eram ritual e transformar a panela de casa num negócio com nome e contrato. Levantou os olhos e procurou a mãe na lembrança. E se sua mãe dissesse para ela aceitar?
E se a mãe repetisse que o certo era dividir o que havia de melhor, pois a vida recompensaria de formas que ninguém poderia garantir? Era um nó de sentimentos. No exato momento em que a oferta se tornava mais que rumor, quando a rua precisava decidir se celebrava ou desconfiava, o primeiro minigalho de tensão apareceu. A notícia circulou pela cidade. E em pouco tempo, as redes sociais e a imprensa local já punham os olhos naquela esquina. Palavras como inclusão, história de superação, fundador desaparecido, ampliaram a cena. Uma câmera de um repórter passou a acompanhar com interesse, e as pessoas passaram a formar uma ronda de curiosidade. A barraca, que antes abrigava conversas amenas, sentiu o peso do olhar de toda a cidade, mas havia algo mais pesado que olhares. Havia resistência. Alguns vizinhos acharam que aquilo cheirava a manobra. Outros, acostumados a dividir o pão com o trabalho honesto, não entenderam por que alguém tão elevado buscaria pequenos gestos, e a palavra que começou a pipocar em comentários maldosos foi preconceito. Era como se, de repente, fosse preciso justificar como aquele gesto simples poderia se transformar numa alavanca de mudança. O inimigo que circulava ali não era apenas a dúvida ou a crítica. Era o ceticismo que se veste de normalidade e se recusa a enxergar dignidade nos pequenos. Ao final daquele mesmo dia, Dr. Alberto conversou mais a sós com Lúcia, com o respeito que se dá aos que têm pouco e oferecem tudo. Ele explicou timidamente que, se Osvaldo insistisse na ideia, o caminho seria longo, burocracia, reuniões, aprovação interna, mas mostrou que havia vontade política por parte do fundador. Lúcia ouviu e as palavras se tornaram imagens, contratos, chaves, mesas longas e cadeiras giratórias. Era um mundo que ela conhecia apenas de ouvir falar, um universo frio e organizado, onde a vida era medida por planilhas e expectativas de retorno. Na manhã seguinte, o convite se transformou em convite oficial. Lúcia foi convidada a ir ao escritório central da Rede Almeida. Antes de aceitar, respirou fundo, olhou os filhos ainda dormindo, passou a mão no avental que guardava como 3 âncoras. A foto da família, o lenço com a marca de gordura da panela, o bilhete de escola, e aceitou. Não era por ambição, era por responsabilidade. A possibilidade de transformar a barraca numa porta que abrisse oportunidades para outras mulheres da rua, isso sim pesou na decisão. E assim, com as mãos limpas e os sapatos remendados, ela subiu num ônibus e foi enfrentar um universo que parecia desenhado para quem nunca havia tocado em chaleiras de manhã cedo. A chegada ao prédio da rede era um contraste que parecia tolo aos olhos. A esquina tinha calor humano, rachaduras e nomes. O lobby do edifício tinha mármore frio, plantas perfeitas e ar-condicionado que fazia a pele arrepiarem. O contraste era físico e moral. Um ambiente que funcionava por ordem, em oposição à esquina que funcionava por coração. A recepção tinha rosto de quem pratica polidez como escudo. O segurança perguntou pelo nome, o cartão de identificação foi anotado, e a secretária, com um sorriso estudado, olhou por cima dos óculos. Há momentos em que a cidade julga sem perguntar. A recepção foi o primeiro campo de batalha. Ela sentiu ali, como um golpe sutil, a hostilidade disfarçada em correção. Perguntas que competiam com a sinceridade do seu traje, olhares que buscavam etiqueta, a tentativa de categorizar uma mulher pela roupa e nunca pelo caráter. Lúcia tentou rir, respondeu com educação, manteve a mão firme na bolsa. Mas a vergonha quis entrar como um convidado inconveniente. Naquele corredor de vidro, a mulher que servia a comida tinha que mostrar que também sabia falar a língua de contratos e expectativas. Era humilhante, sim, sentir que a própria dignidade precisava ser apresentada com justificativas.
No entanto, o encontro com Osvaldo na sala de reuniões, que parecia um palco reverso, foi um alívio. Ele estava ali, com o olhar que não perdia a ternura. E quando a viu, entrou em silêncio, como se tivesse encontrado novamente a peça que faltava no quebra-cabeça. Levantou-se, foi até ela e, diante de executivos e advogados, disse com voz firme: "Ela é quem eu quero ao meu lado nesse começo." Ou era uma declaração que desmontou mais de uma previsão? O tom do fundador veio com a autoridade de quem sabe o valor de uma mão que alimenta sem pedir certificado. Então entrou Ricardo na cena. Filhos e negócios trazem consigo uma mistura de amor e ambição que se confunde com a herança. Ricardo, executivo nato, tinha a maneira prática de olhar números como quem lê um mapa. Havia nele a pressa de ajustar, cortar custos, alinhar a marca a padrões e expectativas. Para ele, a ideia de incluir uma vendedora de rua em posição de liderança soava como risco, como imprudência emocional. Não era maldade pura, era uma lógica de mercado que tinha se tornado seu norte. "Como vamos padronizar processos?" perguntou com frieza temperada por preocupação real com os resultados. "Como vamos manter a imagem da rede?" Aliás, a rede tinha sido construída por quem sabia fazer receitas e por quem sabia vendê-las com disciplina. O conflito foi imediato e austero. Por um lado, o professor do passado que queria resgatar a alma do negócio. Por outro, o filho que tentava proteger o legado com planilhas e metas. Ricardo não reconhecia a lógica do gesto. Via somente vulnerabilidade arriscando reputação. Ele formulou objeções com a precisão de quem treina a argumentação na academia dos números. Falou sobre padronização, riscos comerciais, precedentes que pudessem abrir portas para litígios. Palavras que no ouvido de Lúcia soaram como pedras. Em 2 frases, parecia que todo o esforço de um jeito de viver poderia ser desclassificado para algo que um organograma não considerava. Mas havia algo que Ricardo não via. O poder de uma comunidade que reconhece, de uma porta que abre não apenas para um negócio, mas para vidas que se sustentam. Lúcia sentiu as palavras como pedrinhas, incômodas, mas não suficientes para desmoronar o que a comida tinha erguido. Ela lembrou da mãe, do conselho que vinha sem prazo. Respirou fundo e, sem apelar para discursos estudados, falou com sua verdade simples. "Eu sei cozinhar. Sei como tratar as pessoas que vêm comer. Se der para ensinar alguém a fazer igual, eu ensino. Se der para cuidar, eu cuido." A simplicidade da frase, a honestidade no tom, trouxeram um silêncio que pesou no ar. Osvaldo, vendo a firmeza dela, tomou a frente. Falou de propósito, de como a empresa havia perdido o calor humano que a fez nascer. Lembrou que havia começado com mesas pequenas e funcionários que sorriam por gostar do que faziam, não por obrigação. Sugeriu, com um brilho no olho que parecia renascer, que a rede precisaria recuperar aquilo que o tempo e a pressa haviam levado. Dignidade no trabalho, oportunidade para quem sempre trabalhou de forma invisível e uma nova postura de gestão que valorizasse o humano. Propôs formalizar a participação de Lúcia com 10% da gestão daquele ponto inicial e garantiu que, se desse certo, haveria espaço para replicar a experiência em outras unidades. Ricardo não se conteve. Seu rosto mudou de preocupação para o que parecia quase desaprovação. "Pai, abrir mão de critérios não é o caminho. A escala exige regras." O embate subiu o tom, não com agressão, mas com firmeza. Haviam ali, representados em homens, 2 maneiras de olhar o mundo, a que mede pelo retorno e a que mede pelo significado. E Lúcia, pequena no centro do debate, segurava o peso dessa decisão como quem segura um pote de barro. Com cuidado, sabendo que uma queda poderia quebrar mais do que ferro. Houve um momento em que Dr. Alberto colocou na mesa um bloco de papel e uma caneta, algo que para muitos era apenas tinta e fibra.
para Lúcia, era a encruzilhada de uma escolha que mudaria não só sua vida, mas a de tantos que contavam com ela. Ela pegou a caneta com os dedos que conheciam o calor do fogo da cozinha. Ao tocá-la, sentiu a textura do papel como se fosse uma linha de trem pronta para levá-la a um destino diferente. A caneta tremia um pouco entre os dedos. Era o peso de decidir entrar num mundo que julgava com medo impossível. E ali, no limiar da assinatura, o mundo parece ter parado para ouvir. O desafio não era só assinar, era aceitar enfrentar um inimigo que se manifestava em formas variadas, olhares que intimidam, argumentos que desvalorizam, mecanismos que transformam pessoas em números. Ricardo era a face humana desse inimigo, mas havia também a cidade acostumada a não olhar nos olhos, a imprensa pronta a rotular, a rede que precisava se reinventar. A caneta na mão de Lúcia era o ponto em que o gesto diário se tornava decisão pública. Você que está ouvindo, se essa história está tocando algo dentro de você, a lembrança de alguém que lhe fez bem de forma silenciosa, a vontade de ver mais gente respeitada pelo trabalho que faz, fica comigo até o fim. Há capítulos que mudam destinos, e às vezes tudo começa com um punhado de coragem. Naquele momento, antes que o papel fosse marcado, o ar mudou novamente. Ricardo respirou fundo, parecia escolher as palavras como quem pesa moedas. Havia nele um conflito real, preservar a estrutura que o fizera vencedor, ou permitir que algo humano voltasse a existir num sistema que preferiu esquecer o calor do encontro. O rosto de Osvaldo, por sua vez, parecia iluminado por uma esperança antiga. Lúcia se lembrou de cada manhã, do arroz soltinho, do jeito de temperar com atenção, da mão que passava o desperdício para quem precisava. Ela sentiu por um instante que ali não estava apenas assinando o contrato. Estava aceitando ser um fio de ligação entre duas cidades, a do lucro frio e a da dignidade cotidiana. O telefone na mesa tocou. Alguém no corredor sussurrou sobre prazos e investidores. O tempo, que parecia ter parado, voltou a correr com a pressa da gestão. O silêncio que se seguiu foi pesado. A caneta, ainda na mão de Lúcia, refletiu uma luz tímida do lustre sobre a mesa, como se o mundo pedisse uma pausa antes do sim. Então, as portas do escritório se abriram novamente, trazendo ao corredor um ruído de passos que lembrava que decisões têm consequências que ultrapassam a sala. A assinada não estava feita. Havia olhares que aguardavam, vozes que se organizaram em linhas de opinião e o peso de escolher um lado nesse encontro entre a dignidade e a máquina. Lúcia fechou os olhos por um segundo. Lembrou-se do velho no banco, do lenço que guardou como lembrança, do sorriso dos seus filhos quando chegava com as marmitas extras. Lembrou-se da mãe, doce e direta, que dizia para sempre dar o melhor. Abriu os olhos e, vendo ali, diante dela, a caneta, sentiu o coração bater com a mesma cadência das panelas na manhã fria. A decisão poderia ser sua, mas também era de uma cidade inteira que costumava medir valor pelo que se pode comprar. Ricardo levantou a mão, pronto para argumentar. O chefe de operações consultava a planilha com dedos ágeis. Os advogados começavam a desenhar cláusulas que cheiravam a protocolos. A tensão cresceu. Alguém colocou sobre a mesa uma cláusula de garantia. Outro falou de marketing. O debate pendeu ora para o risco, ora para a missão. A caneta, quieta, esperava. Na esquina, a barraca ainda fervia em pensamento. As pessoas que comiam ali talvez mal soubessem que, naquele instante, uma história de vida pendia de um traço feito numa folha. Para Lúcia, aquilo era mais que um contrato. Era a chance de manter a dignidade de quem serve, de mostrar que um gesto simples não é ingenuidade, mas resistência. Para Ricardo, era uma ameaça ao que conhecia. Para Osvaldo, um reencontro com sua própria origem. Quando a caneta ainda estava na mão, prestes a tocar o papel, uma porta batida abafou a conversa.
Alguém entraria com uma notícia, com um parecer, com uma objeção que mudaria o tom da reunião. O que estava por vir prometia aumentar o risco e também a possibilidade de transformar de vez a trajetória de todos ali. Lúcia sentiu o peso da cidade no corpo. Segurou a caneta com firmeza, respirou fundo e abriu a boca para responder à objeção que Ricardo já começava a formular. A caneta oscilou, a sala prendeu o fôlego e tudo ficou pronto para que aquele pequeno gesto se tornasse decisivo. A porta finalmente se abriu e quem entrou foi Toninho, o motoboy que às vezes trazia encomendas para a barraca. Veio esbaforido com o capacete na mão e segurou um envelope que tremia um pouco. Chegou por aqui, é do Conselho de Administração, disse, sem muito formalismo, como se a rua tivesse o direito de falar. A sala voltou a se encher de ar, como se uma janela tivesse sido aberta. Dr. Alberto leu rapidamente. Era um pedido para que o conselho fosse informado e consultado antes de qualquer alteração significativa. Havia investidores externos que exigiam um relatório, prazos a cumprir, auditorias a marcar. Do outro lado da mesa, as vozes que defendiam o coração do negócio precisavam agora medir suas palavras diante de prazos e números. A reunião, que parecia contida naquelas paredes, ganhou a dimensão de uma decisão que poderia afetar milhares de funcionários. Ricardo apontou para o envelope com um gesto que misturava alívio e preocupação. Diz exatamente o que eu falei. Não podemos jogar a reputação da rede no improviso. Precisamos de garantias. Sua voz tinha a pressa de quem calcula cenários. Para ele, o risco não era ideológico, era concreto, tinha data de vencimento e nome de banco. Para Osvaldo, o risco tinha cheiro de panela e de gente que precisa trabalhar com dignidade. Lúcia permaneceu em silêncio por um instante. A caneta ainda pesava entre seus dedos. Olhou para os lados e viu rostos que nas últimas semanas haviam se tornado espelhos. Dr. Alberto, com a seriedade cautelosa, Osvaldo, com o brilho renovado, Ricardo, tenso, e a sala inteira pronta para pesar possibilidades. Ela percebeu que, no final das contas, não se tratava só de assinar um papel. Era reconstruir confiança em um sistema que há muito havia esquecido de ouvir. Eu não vim aqui para complicar a vida de ninguém, disse ela, com a voz mais baixa, porém firme. Vim porque quero fazer o meu trabalho com dignidade. Se o senhor acha que eu posso ajudar a recuperar o que a rede perdeu, então me diga o que preciso provar e eu vou provar. Não com números da noite para o dia, mas com trabalho, com respeito, com resultado. Osvaldo respirou fundo. Era o tipo de resposta que não cabia em planilhas, mas que dizia mais do que muitos relatórios. Ele levantou-se, caminhou até a mesa, apoiou a mão sobre a superfície e olhou para Ricardo. Se vamos ouvir o conselho, vamos também deixar que a prática fale. Façamos um piloto com metas reais e medições concretas. Não é um salto no escuro, é um teste de recuperação do que nos fez nascer. Se funcionar, ampliamos. Se não, ajustamos. Mas não podemos refazer tudo sem começar por algum lugar. As negociações que se seguiram foram longas, com termos e condições sendo colocados em papel. Dr. Alberto traduziu o jargão jurídico para uma linguagem que Lúcia pudesse entender. Ficou acordado que a unidade piloto seria supervisionada por um comitê misto, parte executiva, parte representantes da comunidade e, sobretudo, com metas que mediriam não apenas lucro, mas satisfação dos funcionários, qualidade do serviço e impacto social. Havia cláusulas de treinamento, de avaliação trimestral e de mecanismos para garantir que a voz de Lúcia fosse ouvida no dia a dia. A caneta, no fim, deixou sua marca. Não foi um risco cego. Foi um acordo com freios e contrapesos. Lúcia assinou, sabendo que assinava uma ponte entre dois mundos. Quando o contrato foi enfim rubricado, a sensação foi de soltar um ar que vinha sendo preso há muito tempo. A notícia saiu da sala para os corredores do prédio e em seguida para a rua.
A vigilância do mundo corporativo havia se encontrado com a coragem da esquina. Os dias que se seguiram foram de trabalho duro e adaptações que ganharam o ritmo de uma pequena revolução. A barraca de Lúcia não desapareceu de imediato, serviu de base para a transição. A equipe enviou um arquiteto para ver o espaço, medir, desenhar. Houve conversas sobre pintura, ventilação, adequação sanitária, coisas que pareciam simples para quem vivia no ar-condicionado, mas que eram novidades para quem sabia mais de fogo e panela do que de plantas hidráulicas. Lúcia participou de todas as reuniões, aprendendo termos, questionando escolhas que pareciam desumanizar a cozinha. Em cada pergunta que fazia, vinha a experiência de quem vira panela ferver à beira de vida. A montagem do novo ponto trouxe rostos que pertenciam à rua. Joana, que antes lavava pratos na casa de vizinhos, agora foi convidada a ser coordenadora de limpeza. Manuel, que havia trabalhado como cozinheiro informais em festas, foi contratado para auxiliar na cozinha. Raquel, que vendia sobremesas caseiras nas tardes, passou a atender a balcão. Lúcia fez questão de chamar quem tinha trabalhado com ela, ou quem o bairro conhecia por competência. Não foi um gesto de caridade, foi reconhecer saberes que o mercado havia invisibilizado. As primeiras semanas foram cheias de tropeços. O proprietário do restaurante-chefe enviou uma lista de protocolos que pareciam minguar as receitas da alma. A equipe teve de aprender a conciliar a velocidade do atendimento com o cuidado do tempero. A rede trouxe controles de tempo, guardanapos padronizados e um sistema de filas que parecia sem coração. Lúcia, por sua vez, ensinava como sentir o ponto do sal, como fazer a galinha soltar seu caldo sem pressa. Havia um choque de culturas, o relógio versus a mão que sabe. A cada desacordo surgia uma conversa difícil, profissionais com formação diferente, egos acesas, memória ferida. E havia a cidade, que observava com olhos divididos. Alguns diziam que era uma jogada de marketing. Outros viam ali a oportunidade real de dar trabalho digno a quem sempre labutou. As redes sociais deram voz a opiniões extremas, reportagem elogiosa de um jornal local, comentários que reduziam a história a um golpe publicitário, textos emocionados de clientes que juravam que nunca provaram frango igual. Lúcia aprendeu a lidar com câmeras e microfones sem perder a simplicidade. Passou a explicar que não buscava fama, mas que queria que seu trabalho e o trabalho de tantos fosse reconhecido e pago com justiça. A inauguração do novo ponto foi pequena, calorosa e cheia de barulho bom. Não houve corte de fita com celebridade. Houve um momento de reunir as pessoas que importaram. Os vizinhos, os funcionários antigos, o senhor Joaquim da banca de jornal, Dona Marlene, Toninho com o capacete na mão. Havia também jornalistas, sim, e alguns executivos que observaram com atenção. Lúcia, diante do pequeno púlpito improvisado, falou como sempre falara, com a honestidade de quem conhece a panela. Aqui a comida vai ser simples e feita com respeito. Não prometo milagre, prometo trabalho e honestidade. As palmas que vieram depois foram calorosas, vindas mais do agradecimento do que da surpresa. A receita agradou. O cheiro atraiu fregueses antigos e novos. O cardápio misturava a memória afetiva do bairro com padrões de serviço que a rede ensinava. Havia filas, era verdade, e o serviço nem sempre saiu perfeito. Mas havia algo que os clientes comentavam e que nem a crítica mais fria poderia negar. O sorriso no atendimento e a comida que vinha com cuidado. Pouco a pouco, as reservas para o almoço começaram a subir, e o comitê que acompanhava o projeto registrava não só números, que eram importantes, mas relatos de melhoria de autoestima entre os funcionários. Ricardo observava de perto. No início, sua postura era de quem verifica danos potenciais.
Assistia às reuniões com planilhas e projections, sempre pronto para apontar o que, a seu ver, poderia ser otimizado. Mas havia momentos em que sua rigidez cedida dava lugar a uma curiosidade que ele não sabia traduzir. Via clientes voltando e, num comentário quase sussurrado a um colega, dizia: "O índice de retorno está acima do esperado." Era um reconhecimento técnico, mas que escondia algo mais profundo. Ele tinha visto, pela primeira vez, em muito tempo, a marca funcionando com outro tipo de vínculo com as pessoas. O que começou a incomodar Ricardo não foram os prejuízos, mas as perguntas que surgiam no corredor. Clientes pediam por nomes dos funcionários, outros perguntavam de onde vinha o frango, quem o tinha preparado. Isso, para ele, desconstruía modelos prontos e, ao mesmo tempo, mostrava potencial de fidelização. Houve uma noite em que Ricardo ficou até tarde, fumou um café frio e falou com Lúcia. Não na sala de reuniões, mas na cozinha, onde o vapor trazia memórias. "Como é que você consegue ser tão correta com tanta pouca coisa?" perguntou. Lúcia riu baixo e respondeu com a simplicidade que o tempo lhe deu. "Eu penso que quando a gente faz bem, isso volta de alguma forma. Não falo de dinheiro, não. Falo de paz no trabalho, de respeito. Isso não dá para medir só com planilhas." Aquele diálogo foi um ponto de virada. Não foi uma conversão súbita, nem um arrependimento teatral. Foi um processo lento. Ricardo começou a andar pela cozinha, a conversar com os auxiliares, a entender as pequenas gargalhas e as histórias de quem havia trabalhado a vida inteira para alimentar outros. Percebeu então que a economia que ele tanto prezava era parte de uma engrenagem que não servia de justificativa para tirar a dignidade das pessoas. Enquanto isso, no bairro, a vida de Lúcia foi mudando em detalhes práticos. O aluguel passou a ser pago com menos aperto. A filha recebeu um acompanhamento médico sem a correria de antes. Os filhos tiveram uma rotina mais estável. Nada de promessas mágicas, mudanças feitas com trabalho, horas a mais e decisões que exigiram dedicação. Lúcia aprendeu a delegar, a organizar horários, a treinar pessoas para que o padrão se mantivesse. Sua fama agora vinha com responsabilidade. Não era mais apenas a cozinheira da esquina. Era a gestora de um projeto que outros olhos observavam. Houve resistências, claro. Algumas vozes no conselho continuavam céticas. Um concorrente local, acostumado a práticas mais frias, fez campanha para rotular o projeto como ineficiente. Alguns funcionários antigos da rede, desconfiados, viam com maus olhos a presença de ex-vendedores ambulantes. A imprensa sensacionalista buscou sensacionalizar uma crise que nunca existiu por completo. Em uma dessas semanas, um artigo mais ácido ganhou manchete, acusando a rede de populismo corporativo. As críticas doeram, mas também deram espaço para reações públicas de clientes e funcionários que contavam histórias de dias melhores. No meio desse turbilhão, houve um episódio que marcou a cidade. Um grupo de 6 ex-vendedores ambulantes que tinham sido contratados não conseguiu comparecer ao trabalho por conta de uma enchente em suas ruas. Em poucos minutos, Lúcia e a equipe se organizaram. A cozinha ajeitou horários, pessoas dobraram plantões e um delivery improvisado ajudou a atender os clientes. O gesto gerou uma onda de solidariedade que foi noticiada. Uma rede que protege seus próprios. Para muitos aquilo foi a prova de que o projeto não era cena, era prática. Para Ricardo, foi mais que um dado. Foi a constatação de que proteger quem trabalha gera resiliência para a empresa. Com o passar dos meses, o comitê apresentou relatórios que mostravam não só viabilidade econômica, mas melhoria no clima organizacional e na retenção de funcionários. Foram feitas pesquisas com clientes que apontavam satisfação e com funcionários que relatavam autoestima elevada.
Esses números, que Ricardo respeitava, começaram a abrir portas. Havia investidores menos rígidos agora, e outras unidades mostraram interesse em replicar o modelo. A expansão veio em etapas, com critérios estabelecidos. Cada nova unidade era sugerida por líderes locais, e havia metas sociais e econômicas a serem cumpridas. A notícia da replicação do modelo chegou à casa de Lúcia como uma surpresa serena. Ela foi convidada a participar da escolha de uma nova unidade em outro bairro. Sentiu o mesmo frio na barriga da primeira vez que saiu para o escritório, mas agora com uma bagagem diferente, experiência, apoio da comunidade e o reconhecimento de que o trabalho bem feito abre portas. Em cada inauguração subsequente, Lúcia foi uma presença sólida, falando da rotina da cozinha, ensinando temperos, orientando equipes. Não era só a dona de um pedaço de contrato, era uma líder que cuidava da cultura. E Ricardo mudou junto. Não virou um santo despolitizado. Passou a entender que a escala precisava ser acompanhada da dignidade dos que produzem. Em uma cerimônia de inauguração, diante de empregados e moradores, ele se aproximou de Lúcia e, com um tom que já não vinha depressa, disse: "Me enganei em algumas coisas. Obrigado por me mostrar o que é importante." A fala foi simples, sem fanfarra, e ganhou aplausos que vieram da gratidão sincera. O abraço que se seguiram entre os dois foi mais que pessoal. Foi o símbolo de que empresas podem aprender e mudar. Ao longo do processo, a comunidade foi se tornando protagonista. A senhora Marlene passou de ser uma espectadora para uma defensora, convidando fregueses a experimentar e recomendando o restaurante a quem perguntasse. O senhor Joaquim contou a história nas suas manhãs de banca, e Toninho, o motoboy, fez questão de dizer em entrevistas que o serviço era honesto. O bairro inteiro sentiu que havia se afirmado no mapa da cidade. Pequenas vitórias foram celebradas com festas modestas. Uma tarde em que se distribuiu sopa para moradores de rua, um Natal em que a cozinha preparou refeições para famílias que precisavam. Nada era anunciado como solução global. Eram gestos que somavam. Os anos seguintes foram de expansão cuidadosa. A rede abriu unidades piloto em pontos escolhidos com critério social, e em cada uma Lúcia ajudava a manter a identidade do projeto. Comida com cuidado, política de contratação inclusiva, treinamento com foco na valorização do trabalho. Em reuniões estratégicas, ela passou a participar como interlocutora contra a ideia de que padrões devem esmagar particularidades. Havia um balanço a ser guardado, eficiência sem perder humanidade. Uma tarde, muitos meses depois da assinatura daquela primeira caneta, Lúcia recebeu um telefonema. Osvaldo estava no hospital, com saúde fragilizada. Era uma situação que lembrava a fragilidade humana. E a cidade, que já conhecia os laços entre ambos, se mobilizou. Lúcia foi visitá-lo. A cena foi íntima. O quarto cheirava a desinfetante e flores. Osvaldo abriu os olhos e sorriu. "Você fez mais do que me devolver o nome", disse ele com voz frágil. "Deu de volta o que eu não sabia que tinha perdido. A convicção de que um gesto conta." Lá na cama, Osvaldo fez algo que poucos imaginavam. Deferiu a Lúcia uma medalha improvisada de gratidão. Não era título oficial. Era um pedaço de papel e uma fita que ele mesmo pegou. A pequena cerimônia foi discreta, mas carregada de significado. Para Lúcia, foi uma confirmação do que sempre soubera, que o trabalho digno transforma a vida das pessoas mais do que qualquer rótulo. Para os que observavam, foi a prova de que a regeneração do propósito empresarial era possível quando se colocava a dignidade em primeiro lugar. A história ganhou reportagens. Sim, mas mais do que isso, ganhou rostos. Pessoas que haviam sido contratadas e que hoje trabalhavam com orgulho, contavam como, pela primeira vez, se sentiam parte de algo que lhes pertencia. Havia relatos de quem conseguiu pagar cursos, de mães que podiam ficar mais perto dos filhos,
de jovens que viram perspectivas antes impensáveis. Não se tratava de promessa vazia, era o efeito cumulativo de escolhas. Lúcia, por sua vez, nunca perdeu a modéstia. Mantinha os pés no chão, morava na mesma casa, visitava a esquina e passava pela barraca antigas. Em encontros com novos líderes, dizia o óbvio que muitas vezes os executivos evitam: não complica. Trate as pessoas com respeito e elas farão o resto. A fala era direta, sem escondê-la em retórica. Isso a aproximava de funcionários e clientes. Houve também críticas, porque toda mudança amealha opositores. Alguns diziam que a rede gastara demais com social. Outros questionavam a eficiência do modelo em mercados mais competitivos. Em resposta, a equipe apresentou dados de retenção de funcionários, o aumento na satisfação do cliente e a redução de custos com rotatividade. Eram argumentos que falavam a linguagem dos números, mas que também mostravam que respeito e eficiência podem caminhar juntos. O clímax público da jornada veio num evento que reuniu líderes comunitários, trabalhadores, clientes e executivos. Houve discursos curtos e sinceros. Lúcia subiu ao palco final, não por status, mas porque fora convidada a contar o que aprendera. Falou da mãe, da esquina, do velho que se sentava com um lenço. Falou do medo que sentira na recepção do prédio da rede e de como as panelas a ensinaram a persistir. Seu discurso foi simples, mas carregado de vindas. Um gesto de carinho pode se tornar uma política. Não é mágico, é trabalho e é justo. O público respondeu com uma longa ovação. Na plateia, Ricardo aplaudia com um olhar que havia mudado. Osvaldo, já mais frágil, sorriu como quem sente missão cumprida. Havia lágrimas discretas entre as pessoas do bairro que anos antes haviam criticado e hoje celebravam. A cerimônia terminou com uma promessa formal. A rede expandiria o modelo com critérios claros e avaliaria o impacto social como um indicador estratégico. Não era apenas mais filantropia, era mudança institucional. Os anos que se passaram depois daquela promessa foram de plantio e colheita. Novos restaurantes abriram com equipes vindas da rua e os treinamentos se tornaram práticas internas. Lúcia, que outrora vendia marmitas com as mãos calejadas, passou a ser reconhecida como uma gestora com sensibilidade, não por glamour, mas por competência. Teve dias difíceis, claro. Gerenciar pessoas é navegar entre corações e prazos. Mas havia algo que não se comprava: o respeito do time. A cidade, de sua parte, mudou sutilmente. Pessoas que um dia haviam olhado torto para vendedores ambulantes passaram a comprar com mais atenção, a perguntar nomes e a elogiar. O bairro ganhou um pequeno centro de formação de cozinha, onde jovens aprendiam a cortar, a temperar e, sobretudo, a respeitar o trabalho. Era uma continuidade do gesto de Lúcia, multiplicar oportunidades. Em uma noite calma, quando as luzes da cidade acendiam e as esquinas guardavam histórias, Lúcia foi ao alto de um prédio, olhou para baixo e viu pontos de luz que lembravam panelas acesas. Sentiu um alívio sereno. Sua vida tinha mudado, mas a essência era a mesma. Continuar alimentando agora sonhos e estômagos com amor. Recordou a primeira vez que deixara uma marmita no banco e do lenço discreto com que o velho agradecera. Pensou nas mãos que agora ajudava a levantar, no respeito que aprendia a exigir para os seus. Houve um último encontro com Ricardo, já não em tom de disputa, mas de parceria. Eles conversaram sobre política de contratação, sobre como manter o projeto vivo sem que se perdesse a identidade. Ricardo disse com uma ponta de humildade: "Eu aprendi que lucro sem pessoas não me interessa, e que pessoas bem tratadas fazem a diferença." Lúcia respondeu com a mesma franqueza que sempre teve: "E eu aprendi que quando a gente se expõe, às vezes se acerta. O importante é manter o respeito." A vida continuou.
Havia dias de muita cozinha e outros de papéis. Havia convites para falar em rodas de empreendedorismo. E sempre que ia, ela repetia a mesma receita: honestidade, trabalho e amor. Não é segredo, dizia, é rotina. E na rotina, pequenos milagres se costuravam. Não milagres de luz instantânea, mas transformações feitas de persistência. Certo dia, ao espalhar as marmitas, Lúcia encontrou um bilhete preso a uma caixa de papel. Obrigado por me lembrar quem sou, dizia a mensagem sem assinatura. Ela sorriu e guardou o bilhete no bolso como quem guarda uma medalha. Era a prova de que mudanças simples reverberam de maneiras inesperadas. A história que começou numa esquina tornou-se assim um mapa para outras mãos. Não porque fosse única, mas porque mostrava como um ato de dignidade pode mobilizar estruturas. Lúcia transformou a vida de um idoso sem perguntar por ganhos. Enfrentou um inimigo poderoso que tinha rosto nos corredores e nos relatórios. E venceu não por violência, mas por persistência, trabalho e apoio da comunidade. Antes de encerrar, uma palavra para você que acompanhou este caminho. Compartilhe esta história com quem precisa lembrar que bondade não é ingenuidade, é força. Se ela tocou seu coração, conte para outra pessoa. Uma conversa pode ser o começo de uma mudança. Senhor, nós te agradecemos pela coragem que acende pequenos gestos. Obrigado por quem serve com humildade e por aqueles que se deixam transformar pela convivência. Dá-nos olhos para ver dignidade onde o mundo muitas vezes não vê, mãos prontas para trabalhar e coração disposto a aprender. Que cada refeição servida seja também um ato de cuidado, que projetos nasçam do respeito e que ninguém seja reduzido a número. Abençoa a comunidade, os que gerem e os que trabalham, e concede-nos força para persistir no bem. Em teu nome, amém.